Bigodeira, roubos à parte, vitória do Mengão 1-0, gol de João Gomes. E aí, curtiu o jogo? Eu não costumo reclamar de arbitragem, não, mas hoje o VAR putz, mano, é que um jogo já tava meio a classificação decidida, mas é uma parada que, porra, mano, lá na frente o bagulho fica doido. É um gol que não tava impedido, que os caras não conseguiram ver. Pra mim também erro da porra do Bandeirinha, né? Lembrar o seguinte, não tem VAR. Não tem VAR. Vamos pensar, o mundo ideal de não ter o VAR é um erro de um Bandeirinha que só tá lá pra essa porra, brother. É o que eu tô falando, Cleitinho. Está aqui, trabalhando, tal, não sei o quê. O cara tá trabalhando lá, tu vai ver o salário do Bandeirinha, mano, por jogo. Mano, é do caralho. É mais do que... O Bandeirinha ali, só pra ver o impedimento, ele ganha mais do que uma prostituta de luxo com um programa, com um cliente. Tem noção do que é isso? Só que a prostituta de luxo, ela tem que se cuidar, ela tem que ir pra academia, ela tem que fazer clareamento anal, sei lá, qualquer merda dessa, entendeu? Para ter o cliente. Mas eu voltando novamente ao assunto, houve também um pênalti grosseiro em cima do Léo Pereira, que não foi marcado. Beleza, tá bom. Eu não gosto de reclamar de arbitragem. Vamos ao jogo em si, cara. Um jogo protocolar. Esperava mais um jogo protocolar. Só que, mano, assim, teve teve uma cambada de jogadores que jogaram bem. Ponto. O melhor jogador ali teve uma nota 6,5, 7. Gente, beleza. A gente jogou contra um time da 4ª divisão. Tá entendendo? Ali você tem um Thiago Maia, jogador que já jogou na Europa. Você tem um Pedro, você tem um Vitinho. Desculpa, galera. Esperava um pouco mais. Não vou aqui reclamar, porque eles deram 6-0 no primeiro jogo. Esse jogo foi um jogo protocolar, vamos aqui só disputar para classificar, vamos tirar um pouco o pé, tal. Mas, mano, a gente jogou contra um time da 4ª divisão. Eu acho que não é desculpa, brother. Hoje a gente fez um jogo muito morno. Muito morno. Foi o jogador que eu mais notei, foi o Noga. Porra, o Ramon, totalmente discreto, num jogo mesmo. Eu teve um rapaz aqui que disse assim, o Michael matou o Ramon. Então o Michael mata o Felipe Luiz há muito tempo. E volta e meia a gente fala aqui que o Felipe Luiz é destaque do jogo. Porra, meu irmão. Foda-se, atropela o Michael. Quem tá precisando sou eu, irmão. É isso que falta. Quem tá precisando sou eu. O Michael tá ocupando espaço. Foda-se. Atropela ele, o espaço é seu. É isso que você tem que fazer. Eu tenho que aparecer. Porque, assim, pro treinador, você só vai aparecer assim. Você foi lá. O Ramon, sabe o que o Ramon, de repente, pensou ao final desse jogo? Ele pensou assim, putz, mano, fechei ali a casinha. Fechei. Não, de repente na cabeça dele. Ele fechou ali, eu fechei o setor, fiz um jogo defensivamente, não dei muito espaço, até deu alguns, né? Mas tá bom, não dei espaço, fiz um jogo Não comprometi em nada. Não comprometi em nada. Mas não comprometer não é o suficiente para um cara que está no 3º lugar na posição. Você tem como titular um puta de um jogador que é o Felipe Luiz, para mim o melhor lateral esquerdo, atuando no futebol brasileiro, e você tem um René na sua frente. O protocolar do Ramon e o protocolar do René, sabe quem é que fica com a segunda vaga? O René. Para você passar o René, você tem que ser diferente. Uma mulher gata só fica com cara bonito e com dinheiro. Você feio sai com ela. Você vai fazer a mesma coisa que eles? Você tem que fazer mais, cacete. Você tem que fazer mais. Tem que fazer um 69. Tem que, fazer um batistaca. Tá entendendo o que eu tô falando? Se você for protocolar, você vai perder pro cara bonito e com dinheiro, mano. Então, assim, Ramon, eu esperava muito mais do Ramon. O Lázaro, a gente pondera, jogou meio ali e tal, que não sei o quê, jogou menos tempo. Mas, mano, meninos da base tem que aparecer. Tenta. Eu quero chegar aqui e falar assim, puta que pariu. O Lázaro tentou. O Lázaro finaliza mal pra caramba. Ele tentou e tá mal. Mas eu percebi o Lázaro. Hoje eu não percebi nenhum menino. Só consegui perceber o Noga ali que estava encarando o atacante lá do ABC. Ponto. É só isso que eu peço, entendeu?
E o que me chateia muito, e eu e o Cleiton, a gente ficou o jogo todo suportando o jogo, a gente comentava isso, né? Que a gente sentiu falta dos meninos, né? Tipo assim, não era jogo para Bruno Viana ter confiança, não era jogo para Rodinei ter confiança, a gente já sabia que o Rodinei ia entregar, e o Rodinei ali, aquele jogo para ele, não era o jogo da vida dele. Então, assim, é basicamente o que o Rodrigo falou. E na hora que os garotos entraram, a impressão que passa é que eles mostraram por que eles não começaram jogando, né? A gente viu aí nos poucos minutos, né? Não dá para falar muito do Noga, porque entrou no lugar do Léo Pereira, que me surpreendeu a saída. O Léo Pereira estava bem, né? E o Bruno Viana novamente estava mal. Ou seja, se nem num jogo como esse ele ganha confiança, imagina num jogo mais difícil, né? E aí o Noga entra, não dá para fazer muita coisa, mas o Ramon fez uma péssima partida, de novo, como profissional. O Ramon joga muito no Sub-20, não dá para entender o que acontece com ele. Eu e o Cleiton, junto com os inscritos, nossos grandes inscritos aí da Twitch, um abraço para todo mundo que acompanhou o jogo com a gente discutiu exatamente isso. O que acontece para o cara sair do Sub-20 e ir para o profissional e não conseguir fazer? A impressão que passa é que o cara sente o jogo, fica nervoso, não dá para entender o que acontece com o Ramon, que novamente sobe para o profissional, ganha mais uma chance e decepciona, né? Você tem o Lázaro, que ele entra e ele não chama para ele a parada. Era jogo para o Lázaro entrar e falar: eu vou fazer valer aqui a máxima de que estão falando que eu sou a próxima venda milionária, né? Ele tem que puxar um pouco mais a responsabilidade, já está na hora, né? Ele já está nessa fase de transição final do Sub-20 para o profissional, está precisando dar esse passo para frente e ele não dá, ele trava. E aí a gente fica aqui do outro lado com cara de bobo, porque a gente acredita, a gente torce, a gente espera, a gente critica quando o cara não é titular. Então, assim, mostrando mais uma vez de que, de fato, né, os treinadores estão certos, né? Esses meninos, aparentemente, eles não estão preparados ainda para esse tipo de situação. O volume de jogo inicial foi muito bom, né, Arthur? O problema foi a constância, não conseguiu ser mantida, né? O Flamengo no primeiro tempo, por exemplo, ele consegue chegar, mas as finalizações não são convertidas em gol. É o que mais faz falta, né? Não só nesse jogo, mas em qualquer outro tipo de partida, onde, dependendo do grau da situação, se fosse um adversário mais difícil, se fosse numa situação um pouco mais para frente, né, na competição, né, se fosse uma semifinal, uma final, poderia fazer falta, né? Mas graças a Deus não fez falta. A gente já entrou, como eu falei antes, já entramos para essa partida classificados, né? Mas enfim, a Vanessa, né? Ela cita perfeitamente. Não, Michele Flores. Michele Flores. Vanessa, acho que está no chat aqui. Mas enfim, eu acho que de fato fez muita falta essa questão desses gols, né? Não por causa do placar, como eu falei para o Bigode, mas sim para deixar a situação um pouco mais tranquila do que já estava, né? O ABC, por exemplo, começou o jogo da forma com que a gente esperava ver. Eu e Cleitinho comentamos isso, que era esperar o ABC, por mínima que seja, a possibilidade de fazer 2, 3, 4, até 6 gols, que era para mim impossível, mas começar para cima. E o ABC, aos 30 minutos do primeiro tempo, morre de cansado, né? Não aguentaram o próprio ritmo para tentar fazer alguma coisa em cima do Flamengo. E o Flamengo, quando teve a oportunidade, ela não foi convertida em gol. Uma pena aquela bola do Pedro, que é um belo passe de cabeça do Ramon. Não sei se foi cagada, mas foi um belo passe de cabeça do Ramon, que cai no pé do Pedro, e o Pedro coloca por cima e a bola sai no canto direito da agente esquerdo do goleiro do ABC, que o próprio goleiro do ABC no primeiro tempo, ele já demonstra o ímpeto do ABC pro restante da partida, que a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, o goleiro do ABC já no primeiro tempo fez 4 ou 5 quedas no chão, fez cera no primeiro tempo. Tipo assim, ele viu que o time do ABC estava morto, viu que o Flamengo começou, tipo assim, vocês estão cansados, então nós vamos ter que pegar a bola e nós vamos ter que ir para cima. E aí ele começou a fazer cera já no primeiro tempo. Então, assim, ele já tinha entregue os pontos ali há muito tempo, por isso que eu acho que fez falta, né, as bolas serem convertidas em gol. Teve a questão do pênalti também, que eu concordo, eu e Cleitinho também ficamos sem entender por quê, né, de não ter sido revisado, de não ter nada. E aí entra a questão da polêmica da questão do VAR, que é, assim, inadmissível a gente tá com o VAR há 3 anos no nosso futebol e ter esse tipo de situação num estádio de Copa do Mundo. Né? Inclusive, eu critico o Mauricinho nisso. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais batido. Eu acho que ele tinha que dar uma porrada nisso.
Porque ele falou como se fosse uma coisa natural, normal, e não é. Não é para ser assim. Não é. E principalmente num estádio que foi feito para a Copa do Mundo. Então, assim, é estrutura de nível FIFA, padrão FIFA. Você ter VAR descalibrado, você tá de sacanagem. Imagina se isso fosse um Flamengo e Palmeiras, numa semifinal de Copa do Brasil e tivesse 1-1, não tivesse 6-0 contra o ABC de Natal, entendeu? Agora, só porque é o ABC de Natal, só porque já estava 6-0, 7, né? Só porque já estava classificado, a gente vai relevar isso? Não pode. E aí eu concordo com o Cleitinho, cara. O técnico ele poderia ter aproveitado o momento para ter batido um pouco mais nessa tese aí. Assim, o Cleitinho, eu não tô falando que o Ramon jogou mal, gente. Eu falei, o único que jogou mal, ao meu ver, foi o Rodinei. Mas tem gente que não foi percebido. Mas, Cleitinho, com todo respeito, posso te falar uma parada? Eu sou um menino da base. Eu tenho a porra do Felipe Luiz, que eu não vou pegar a vaga do Felipe Luiz. Eu tenho que esperar o Felipe Luiz se aposentar. Tem a porra do René, que eu sei que tem a qualidade tecnicamente inferior a mim. Eu tô pensando assim. Chega o treinador e fala assim, ó, você se posta na defesa. Um jogo contra um time da 4ª divisão do futebol brasileiro. Eu vou respeitar, Cleitinho. Eu vou respeitar o caralho. Tá entendendo o que eu tô falando? Respeitou. Aí sabe o que acontece? Amanhã o René tá recuperado. Ah, valeu, respeitoso. Você é muito respeitoso. Você vai ficar fora do banco, nego. Você vai ficar lá treinando com o moleque. E quem vai pegar a vaga é o René. Cara, se faz perceber. Se faz perceber. Hoje o Ramon apareceu 2 vezes para cruzar. Uma demorou pra caramba, cruzou em cima do maluco. E a outra cruzou para fora. Porra, meu irmão, vai pra linha de fundo. O time tá ajustado, conversa com o Léo Pereira. Léo Pereira, vou dar uma subida agora, mano. Segura minha onda. Seguro. Isso. Tá entendendo? Porra, meu irmão, se faz perceber. Todo mundo ali, dos titulares hoje, todo mundo ali tem seu espaço. Com exceção dele, Bruno Viana, porque o Bruno Viana não tá nem aí pra porra nenhuma. Tá entendendo? Todos ali têm o seu espaço. O Gabriel Batista consolidou como segundo reserva do reserva imediato do Diego. O Mateuzinho é o reserva imediato do Isla. O Léo Pereira tá ganhando espaço. O João Gomes hoje, porra, mas João Gomes está atrás do Thiago Maia. Cá entre nós está atrás do Thiago Maia ainda. Mas tá lá no mesmo lugar onde ele estava. 4ª opção ali da volância. Vitinho e Michel entra todo o jogo. Pedro é o reserva imediato do Gabigol. O Rodinei a gente sabe que tá ali só porque a gente já explicou. Então, meu irmão, quem tem que jogar sou eu. É essa a visão, entendeu? Desculpa, eu fiquei bem decepcionado mais uma vez com a atuação do Ramon. E eu sei o potencial desse moleque. Porque eu vi no jogo contra o Palmeiras. No jogo contra o Palmeiras, claro, tinha ali o Arrascaeta, tinha alguns jogadores, mas também tinha uma porrada de menino. No jogo contra o Palmeiras, o Ramon comeu a bola. Se o Ramon joga hoje o que ele jogou no Palmeiras, ele tinha pelo menos dado mais 2 assistências. É isso que eu tô falando, entendeu? Eu sei o potencial desse moleque. Tem jogo que às vezes não dá tecnicamente, o time também não tá encaixado. Mas você lembra como foi a primeira vez que o Lucas Paquetá viralizou? Que todo mundo elogiou o Lucas Paquetá, vocês sabem? Lembra da cena? Flamengo e Volta Redonda, que ele fez um gol no meio da rua. Não, foi com Rueda. Não. Flamengo e São Paulo. O Lucas Paquetá saindo sozinho. O time todo atrás, todo mundo parado. E o Lucas Paquetá igual um doido. Correndo. Flamengo e Santos, no Pacaembu. Flamengo e Santos, beleza. Não, foi São Paulo mesmo, eu acho. Foi São Paulo. Foi Santos. Santos contra o Pacaembu. Eu acho que foi o São Paulo, porque eu acho que a gente tomou um gol do... Caraca, tava o nome na ponta da língua. Caleri, isso. Caleri. Eu lembro que o Caleri fez gol. Pode pegar aí, foi contra o Santos no Pacaembu. Então é o seguinte, meu irmão, ele correndo sozinho. Aquela cena viralizou. Não deu tecnicamente pro Lucas Paquetá aparecer, mas o Lucas Paquetá se fez perceber. E aí chamou a torcida para ele e no final acabou. Hoje o Lucas Paquetá tá no Lyon da França comendo a bola, volta e meia titular da seleção brasileira. É isso que eu tô falando para você. Não deu tecnicamente. Naquele jogo, possivelmente o Lucas Paquetá não fez porra nenhuma, mas ele se fez perceber. Ele se destacou 2 vezes. A primeira, de fato, foi contra o São Paulo, tanto que o Flamengo estava jogando de vermelho e preto e bermuda preta. E o segundo foi contra o Santos, o Flamengo de amarelo. E ele também teve o mesmo lance,
contra o Santos no Pacaembu. Que foi um jogo que o Flamengo tomou um gol do meio da rua no finalzinho, uma virada, um golaço, se não me engano. Teve um lance que o Santos fez uma triangulação de passe e só ele ficou correndo atrás da bola marcando o Santos e ele estava de amarelo. E aí eu lembrei que não foi de amarelo esse lance contra o São Paulo, foi de fato esse mesmo o primeiro. Mas ele se destacou também. Acabei de ver aqui, foi 2-0 São Paulo esse jogo aí, eu lembro desse jogo. Acho que o Caleri realmente fez um gol nessa partida. É isso aí. O outro foi contra o Santos de amarelinho, que o Flamengo começou ganhando e aí tomou uma virada bizarra no Pacaembu. Acho que foi uma coisa assim, não lembro. Não lembro agora. Foram tipo uns 4-2. Eu acho que foi um negócio desse mesmo. Na venda de Rodrigo Muniz ao Fulham, nos instantes finais da transação, o Flamengo conseguiu manter mais 5% no acordo final inicial, que ficaria com 20%, agora manterá 25% do jogador, e a venda foi concretizada no valor de 8 milhões de euros. Boa venda, né, Bigode? A gente estava conversando sobre isso outro dia, de poder abaixar a descida, honraram os 8 milhões e tá bom, né? O Flamengo, inclusive, o Flamengo melhorou a proposta, né? Porque até então a proposta da qual o Fulham se baseou foi a do Middlesbrough, tá? Foda-se se eu tô falando errado, vai todo mundo tomar na bunda. O Middlesbrough tinha feito uma proposta da qual tinha sido aceita pelo Flamengo de 5 milhões de euros por 50%. Ou seja, a proporção é de 1 milhão de euros para cada 10% do valor do jogador, totalizando o passe com 10 milhões de euros. O Flamengo consegue uma venda de 8 milhões de euros por 75%. Ou seja, o Flamengo acabou cobrando mais caro do Fulham nessa negociação. Vai ficar com 25%. A tendência é valorizar, se o moleque for bem. Vai jogar agora a segunda competição. A Championship, ela é a segunda divisão da Inglaterra e ela é bem mais atrativa do que muitos campeonatos na Europa de primeira divisão, tá? Se você excluir talvez ali a nata, né? Espanha, Itália, França, Portugal, Holanda, e depois já passa a ser até mais atrativo. E a tendência do Fulham subiu para a primeira divisão, ou alguém chamar atenção, ou o Rodrigo chamar atenção no Fulham. Isso tudo eu estou pensando por toda essa moral que o Rodrigo Muniz vai para o Fulham. É uma contratação cara, tá, galera? O Bayern de Munique está com uma proposta para comprar o Sabitzer, eu falo Sabitzer, do Leipzig, por 20 milhões de euros. Gente, o Sabitzer é jogador titular da seleção austríaca, que jogou a Copa do Mundo, chegou até as oitavas de final, e é um jogador que está há bastante tempo no Leipzig. Eurocopa. Se destacou em Liga dos Campeões, se não me engano, na temporada retrasada. Entendeu? A gente está falando disso. A gente está falando que o Rodrigo Muniz vale a metade dele. Então, o cara vem com uma moral de falar assim, putz, esse cara vai ser meu atacante. Então, a tendência, se tudo der certo, é o Rodrigo Muniz ter bastante chance para mostrar o seu futebol, e eu acredito que ele tem potencial para isso. Eu acho que o Flamengo ficar com 25% é uma sacada do caramba para, de repente, visar uma proposta maior lá na frente, como, por exemplo, fez o Richarlison, né? O Richarlison foi para o Watford. Eu não me lembro se o Watford estava na primeira divisão na época, e logo depois, acho que depois da primeira temporada, ele já foi negociado com o Everton. 6,5 milhões de euros pelo Ramon é uma baita venda também. Vou te falar que essa altura do campeonato eu tô também achando, tá? E é um assunto legal, porque eu, por exemplo, que esperava mais e tô cada dia mais descrente, já tô aceitando isso aí já. Se fosse ontem, eu já tava um pouco mais puto. Tanto que no nosso grupo do WhatsApp, quando mandaram a notícia do negócio do Porto, eu falei, porra, aí é foda. Mas agora eu já não falo. Bola VIP, né, galera? Mas também vamos dar saiu no bola VIP, calma. Não. Eu não tenho esperança nenhuma disso, mas... Eu acho muita maluquice o Porto pagar isso por um jogador que nunca jogou na base e nem é de seleção brasileira. Como diria o poeta... Como diria nem o poeta... brasileiro Ramon né? Seleção de base. Não sei. Acho que não. Se jogou alguma coisa, foi pouco. Jogaram, mas não é frequente. Recorrente não é. Mas, na minha opinião, como diria o filósofo Padre Quevedo, isso não existe. Na minha humilde opinião. Muito, Padre. Caralho, até caiu uma lágrima aqui. Eu gostava muito dele, mano. Um dia eu vi uma mulher tirando objeto do algodão, e aí ela, não, a madame tira objetos do algodão. Ele pegou, vou ver isso aqui, eu vou ver isso. Aí ele ficou do lado assim, olhando.
Não sei o que aconteceu, que a mulher não tirou mais nada do algodão, disse que não. Ela não estava sentindo, não estava conseguindo materializar, tá ligado? Ai, Padre Quevedo, que Deus o tenha. Não, e o melhor é os programas de humor com o Padre Quevedo, lembra que tinha o dedo dessa mão? Aí, ó, trazendo outras contratações passadas, o Jorge foi vendido por 6 milhões de euros, então o Ramon estaria sendo vendido acima do Jorge. Vale ressaltar que a cotação da época era infinitamente inferior à atual, mediante a pandemia, né, em que vivemos. O Vitinho, ele erra bastante, mas é aquele negócio, ele assume a responsabilidade de tentar criar. Eu acho que é isso. E ele acertou, galera. Acertou umas finalizações. Eu acho que foi a melhor falta em 3 anos que o Flamengo bateu. Lembra que cara, antigamente a gente falava assim, putz, é gol. Hoje a gente está comemorando uma falta bem batida, que não fica na barreira e não vai para fora. Exato. E não vai também fraca o goleiro encaixar. Porra, mano, o cara acertou ali e o cara fez uma puta de uma defesa. E um goleiro lesionado, vale ressaltar. Eu falei pro Cleitinho, eu falei, cara, foi uma puta cobrança, porque pelo menos passou da barreira e foi no gol, cara. Porra, e eu tava confiante, peguei um tweet meu antigo, botei ali, mas não deu certo. Mas eu acho que o Vitinho fez... É o que eu falo, assim, eu acho que teve uma galera que fez uma partida nota 6, 6,5, né? Porra, não jogou mal, mas lembrar, estamos jogando contra um time de Série D. Thiago Maia jogou bem, Michael jogou bem, Vitinho jogou bem, na meu ver. O Pedro, no segundo tempo, também avalio como o Pedro jogou bem. João Gomes jogou bem, principalmente o primeiro tempo também ele jogou bem. Ele, Thiago Maia e o... Aí quem foi o outro? Pedro, Thiago Maia, agora não estou lembrado do outro, também jogaram bem. O Léo Pereira, para mim, fez uma boa partida, tá? De vez em quando ele inventava, fez o simples, as antecipações bacanas. O Mateuzinho fez uma partida também boa. O Bruno Viana, que eu sei lá, mas também não fez uma partida ruim, não. Eu achei que assim. Eu achei a partida dele bem meia bomba. Pela expectativa, acho que o Ramon ficou abaixo, tá? E o Rodinei ali. Rodinei é um caso à parte. O Rodinei é aquele jogador que o Michel conseguiu passar essa questão do jogador odiado pelo torcedor para o Rodinei. Eu acredito que vai acontecer isso. Mas, cara, é o que eu tô falando, mano. O Pedro tá reclamando. Tu acha que o Pedro não tá reclamando de não ter jogado a porra da Olimpíada? Que é reserva, entendeu? O Pedro seria titular em qualquer time do Brasil, com exceção do Flamengo. Porra, aí tu vai pegar um time de Série D e, porra, tu não consegue se criar, brother. É isso que eu tô falando. Eu acho que no nível que a gente tá hoje, não dá. O PSG, quando ele pega um time da 4ª divisão na Copa da França, ou Copa da Liga Francesa, meu irmão, não tem como ser uma coisa diferente do que um jogo fácil. Você nem ser goleada histórica, não. Um jogo fácil de um 3-0, um 4-0. É isso que o Flamengo tem que entender. Esses jogadores, não basta jogar bem contra o ABC. Você tem que jogar bem e decidir. Se fosse até um time de primeira divisão, a Chapecoense, eu até ponderaria, mas, cara, o time do ABC é bem fraco. Vou ser bem sincero, para mim, o único destaque desse time é justamente o goleiro, que estava fodido. Os melhores, para mim, João Gomes, Thiago Maia, e eu vou dar esse voto de confiança no Léo Pereira. Para mim, foram os 3 melhores. E, para mim, o pior, eu vou botar o Rodinei. Para mim, tá totalmente fora do eixo. E eu cheguei a cogitar, o Rodinei vai vir e pode ser titular do Flamengo. Olha só. Tu mandou bem demais, cara. Galera, quando apareceu essa notícia... Você que está pensando aí no chat, fala, caralho, mano, o Rodrigo só acerta. Esse maluco é foda pra caralho. Eu erro também, tá ligado? Eu erro também. Não, e quando a gente tava numa live, eu, você e Perrota, aí eu falei assim, do jeito que o Rodinei jogou no Inter, é questão de tempo dele ser titular, lembra? A gente tem que ressaltar uma coisa, o Rodinei é burro, né, Bigode? Tem mais gente que é burra também, um bote aí é muito burro. Qual é, mano? Porra, não. A gente ama muito. Calma, vamos citar. Calma, essa parada aí mexe com. Essa parada mexe aí, mano. Tô pensando em comprar uma motinha aí. Calma, é a mesma coisa. Certo. Não grita gol antes. Não grita gol antes. Espera a bola entrar, meu irmão.
É verdade, espera a bola entrar. Falar Vamos nisso, lá. eu já troquei meu carro, troquei ontem. E os piores eu fico com o Rodinei e eu fico com o Ramon. Eu falei, bebê. Caralho, mano, eu liguei pra ele, falei, Alan. Eu liguei pra ele. Olha lá o grupo, o Cleito já me ligou. Vocês nunca se ligam na minha, se vocês se ligassem na minha, vocês estavam feitos. Vocês são os bandos de filha da puta. Deixa, fica de chatinho aí, que vocês não ficam seguindo o Pai Garcia. Vocês não escutam o Pai Garcia, bebê. Ele é foda, mano. Alan é foda. E ele tava certo. E, pra mim, os piores, fica com o Rodinei e o Ramon pela expectativa e esperança que eu tinha no futebol dele. Pra mim, esses dois. Perfeito. Antes Muito do bom. Arthur poder falar também, com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo faturou 3,45 milhões de reais. Tá aí a multa do Calvo Sabotador paga. Valeu, Mengão. Tamo junto. Vamos rumo às semis e depois o título. Arthur Costa, os seus nomes, por favor. Eu confesso que eu ainda tô pensando, tá? Eu tô pensando em colocar aqui entre Michael e Pedro. Tá. Eu gostei muito da partida do Michael, porque sempre que o Michael, para mim, jogar bem, eu vou destacar pela recuperação. Eu acho assim, eu gosto muito de ver a superação, sabe? Então me encanta, me enche os olhos essa recuperação do Michael, que por mim já era uma carta fora do baralho. Então eu tô muito satisfeito com isso. E toda vez que ele for minimamente bem, eu vou elogiar, faço questão de elogiá-lo. Então, tô querendo botar. E o Pedro, por mais que tenha perdido aquele gol, que infelizmente saiu um pouquinho, né, para fora do gol ali, mas, cara, eu gostei muito da participação do Pedro, principalmente no primeiro tempo, jogando mais como camisa 9, como pivôzão, tocando bola, escorando, fazendo pivô, dando as costas pro zagueiro, dando as costas pro gol do adversário. Eu acho muito legal esse papel que o Pedro faz e faz muito bem, deu diversas assistências. O Pedro, na minha opinião, jogou muito. Léo Pereira jogou muito também, gostei do Léo Pereira, só não sei se eu coloco o Léo Pereira no bola cheia, porque o adversário não levou tanto perigo assim. Então, foi bem, não é demérito do Léo Pereira, e sim demérito do adversário, mas isso não diminui. Então, eu penso que, para mim, os três melhores foram Pedro, Michael e João Gomes. Eu vou ficar com esses três nomes. E de bola não, né? De os piores, né, Cleito Júnior? E os piores, eu vou colocar aqui, em primeiro lugar, disparado, o Rodinei. Em segundo lugar, o Ramon, pela decepção. Eu até poderia colocar o Ramon em primeiro, porque eu esperava mais, né? Eu criei mais expectativa com o Ramon do que eu criaria com o Rodinei. Então, assim, tanto faz a ordem do primeiro e o segundo. E se tiver que colocar um terceiro, eu colocaria o Bruno Viana. Mas só se tivesse que colocar. Mas pra mim, cara, não me deixou puto hoje, então tá bom demais. Rodrigo, vamos lá. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Santos e São Paulo. Quem você gostaria de enfrentar e quem você gostaria de fugir desses 7 times aí? Aprendi com o Palmeiras, aprendi com o Grêmio que título é título e eu prefiro fugir de complicações, por mais que eu acho que o Flamengo hoje seja o melhor time do país, prefiro fugir de complicações em determinadas etapas do campeonato. Não vejo necessidade hoje de enfrentar e gastar uma energia maior, de repente, em algum confronto da Copa do Brasil. Não gostaria de enfrentar nem Atlético Mineiro, e não gostaria de enfrentar São Paulo, por mais que a gente já tenha metido 5-1 em cima deles. Acho que é uma equipe que é capaz de coisas melhores. Então, não gostaria de enfrentar nenhum desses dois. E qual eu gostaria de enfrentar hoje? Para mim, os mais fracos, por momento, hoje, são Grêmio e Santos. Perfeito. Grêmio e Santos, para mim, são mais fracos até do que equipes menos tradicionais, como Atlético Paranaense e Fortaleza. Então, gostaria de não enfrentar nem Atlético Mineiro nem São Paulo e gostaria de enfrentar ou Santos ou Grêmio, principalmente o Grêmio. Tô contigo 100% nessa aí, Arthur. Bigode, na verdade. E aí, Arthur? Você vai com o Bigode? Tem algum outro Bom, foge de outros times, prefere enfrentar outros? Primeiro que eu sou supersticioso. Eu acho que a gente fala isso na zica do caralho.
Mas... então não fala. Não, eu acho que a competição acabou. Na última live, o Perrota colocou o histórico na tela e o Flamengo ganhou. Vou falar. Então acabou. Vou falar. Não tem muito de onde a gente fugir do que o Rodrigo falou. É simples. É só a gente pegar quais equipes estão melhor, quais equipes estão pior. Quem está melhor? Atlético. Quem é o segundo que está melhor aí? Por mais que, igual o Rodrigo falou, por mais que a gente venceu de 5, o São Paulo. Né? Então, assim, Santos e Grêmio estão numa fase pior do que até o Fortaleza, que está jogando um futebolzinho assim, que razoavelmente está ok. Mas, assim, é encarável. Fortaleza é encarável, Fluminense está num bom momento também, não sei se eu queria Fluminense agora. Então, eu não gostaria de Atlético Mineiro, São Paulo e Fluminense. Mas Atlético Paranaense é uma boa pedida, Fortaleza é uma boa pedida, Santos é uma boa pedida, mas principalmente o adversário que eu mais queria é o Grêmio. Por vários fatores, não só porque está mal, mas eu gostaria de ver um confronto Renato Gaúcho versus Grêmio agora, seria muito interessante, e principalmente contra Rafinha. Seria muito legal. Pela primeira vez eu não levei minha expectativa lá em cima com essas contratações aí que estavam para rolar. Em nenhum momento eu falei, cara, o Thiago Mendes vai vir, vai resolver. Eu já sabia que ia dar merda, e tá dando merda. O Kennedy eu já sabia que também ia ser difícil, e esse nome aí que estão falando, sinceramente, eu acho que para mim soa como cortina de fumaça, Bigode. Estão tentando jogar assim, temos um outro nome que ninguém acertou. Aí tá todo mundo em cima e eles não têm nome nenhum. Para mim soa isso. Já vai fazer 2 semanas que esses putos estão lá na Europa, brother. 2 semanas. Você acha que, Thiago Mendes já ficou claro que não vem, tá? Segundo a informação do Venê, ele não vem. O Kennedy está muito difícil porque eles querem emprestar para a Europa, tá? Mas vamos fechar o seguinte, ele fechou com o Kennedy. Cara, tu volta para a Europa depois de 2 semanas para fechar com o Kennedy. Eu sou do tempo que essa energia era gasta para tu trazer uma porra de um Ronaldinho Gaúcho lá de fora. Porra, meu irmão. Ficar 2 semanas na Europa, cá entre nós é custo do clube, tá? A custo do clube. Você vai ficar 2 semanas na Europa, no mínimo, para trazer Kennedy. Mas foi também a venda do Rodrigo Muniz e a venda do Hugo Moura. Porra, meu irmão. Desde quando que a gente precisou viajar para a Europa para fechar contra venda de jogador, nego? Nunca. A gente precisou ir para a Europa para vender o Gerson? A gente precisou ir para a Europa para vender o Pablo Mari? Para o Rafinha? Rafinha não, que o Rafinha foi em final contrato rescindido. Mas a gente precisou disso tudo para vender? Meu irmão, videoconferência. Papapá, quem quer comprar é eles. Papapá, não quer não? Então tá bom, valeu. Acabou. Agora, para que tu vai lá para a Europa para vender jogador? Eu preciso conversar com a galera do Lyon. Conversa daqui, mano. Você não tá trazendo nenhum Pelé, não. Não tá trazendo David Beckham, Figo, Zidane, Ronaldo. Porra. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer? Eu acho que vai dar tiro na água com o Kennedy e com o Thiago Mendes, que são os 2 nomes que estavam sendo cogitados. Aí os caras, para não vir com o cu abanando pro vento, o que eles vão fazer? Vão se desesperar e vão trazer uma porra de um jogador que não joga porra nenhuma. Aí eu acho que vai acontecer essa porra. E hoje ficou mais do que claro que o time tem que ter... o time sem Arrascaeta, ele fica um time sem criação nenhuma. Hoje vimos. Time sem criação nenhuma. Para de gastar a porra dessa energia para trazer a porra de mais um volante que, se chegar aqui e for titular, você vai ter Diego, Thiago Maia e João Gomes. João Gomes, que hoje fez uma puta de uma partida, uma boa partida. O Thiago Maia, que todo mundo sabe do potencial dele. Você tem o Diego, que tá jogando bem pra caramba. Você vai chegar e vai botar esses 3 jogadores no banco para trazer um contratado. Você não tem necessidade disso. O Kennedy é um ponta. A gente já tem o Michael Vitinho. Eu sou a favor de trazer o Kennedy, tá? Eu acho que ele elevaria um pouquinho o patamar desse segundo time. Eu acho. Mas eu também não acho que tem que ser gasto uma energia exacerbada. Para mim, a energia tem que ser gasta em cima de um zagueiro
tá? Porque eu não confio em Bruno Viana e nem confio em Léo Pereira. O Rodrigo Caio só vive machucado. Gustavo Henrique começou a se recuperar agora. Vai chegar uma hora que a gente vai depender desses dois caras, Léo Pereira e Bruno Viana, e a gente não vai ter resposta. É um zagueiro. E traz a porra de um jogador para suprir a data FIFA do Arrascaeta. Por favor, tá trazendo o nome errado, nome que não vai acrescentar tanto. Tô aqui meu alerta. Posso dar um terceiro alerta? Pode. Goleiro. Hoje a gente elogiou aqui o Gabriel Batista. Pode chegar um momento onde a gente vai precisar de goleiro em jogos mais difíceis. E eu não sei se Hugo Moura e Gabriel Batista estão preparados. Um Gabriel Batista, que é muito efetivo com os pés, não tão bom com as mãos. Um Hugo Souza, que está focado em uma porrada de coisa, fazer festa, terminar com a namorada, comprar carro, e não consegue chutar uma bola corretamente na saída de bola. Então, meu parceiro, fica atento a essas três contratações. Um zagueiro, um goleiro e um meia. O ponta e um volante, para mim, é supérfluo. E só para confirmar, se o Flamengo não conseguir algo interessante, o Flamengo, de fato, será prejudicado pela convocação da data FIFA no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então é importante a gente pegar o sorteio amanhã, ver quem é o adversário e no primeiro jogo tentar dar o máximo da equipe para conseguir, igual a gente fez agora, ir com uma vantagem legal para o jogo de volta.